Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga de número 40. Quer dizer que já são 40 vezes em que nós nos reunimos nesses poucos minutos toda semana e conversamos um pouquinho sobre um tema da nossa vida, para melhorar nossa caminhada, para melhorar nossos relacionamentos, tudo aquilo que é importante, né, nessa nossa jornada espiritual pelo planeta Terra. E hoje não é diferente. Hoje eu trouxe um texto da página O Espírito Calunga do Facebook, e depois eu vou colocar o link para vocês aqui também. Mas a gente vai ler um trechinho desse texto que se chama O que é negatividade? Uau! Então o Calunga aqui diz o seguinte: tem havido umas confusões sobre o que é negatividade. Tem gente que pensa que negatividade é uma entidade, um ser que persegue, que cria ciladas, e partindo daí fica tentando afastar a negatividade com reza, com bentinho, com simpatia. Negatividade não está lá fora, está aí. São essas coisas bobas e reclamações que você carrega e não deixa desgrudar. Porque se desgrudar, talvez você nem saiba mais quem você é, de tanto que elas estão em você. Uau! Olha, a negatividade, muitas vezes, ela é tratada como se fosse algo que a gente devesse afastar de si, né? E às vezes, talvez, você até já tenha feito isso, assim, ah não, eu vou usar a pedra tal para afastar a negatividade, eu vou usar a cor tal para afastar a negatividade. E o que o Calunga está dizendo aqui? Ele está dizendo que a negatividade não é uma coisa que está lá fora, né? Não é uma coisa que está por aí, que está sobrevoando e de repente pousa na vida da gente. Não é isso. Ele está dizendo que a negatividade é algo que está dentro de nós, né? Que faz parte da nossa própria forma de ser, de reagir às situações, né? E que a gente muitas vezes não percebe como negatividade, porque aquilo é tão nosso, né? Que é isso que ele está falando, que se tirar parece que nem é mais a gente. Então eu trouxe aqui algumas ideias e alguns exemplos para a gente ver se a gente identifica partes do nosso comportamento, setores da nossa vida, onde essa negatividade vem atuando, né? Para a gente, reconhecendo, ser capaz de mudar, né? Ser capaz de deixar de lado e adotar crenças, opiniões, pensamentos mais construtivos para a nossa própria vida, tá? Bom, então vamos ficar um pouco com esse aspecto de que a negatividade é algo intrínseco, algo que está dentro da nossa percepção, das nossas reações e das nossas atitudes, é inseparável. E ela só se revela quando a gente tem essa percepção ou tem essa atitude, tá? Então, vou te dar um exemplo pessoal, né? Eu sempre fui uma pessoa que valoriza muito a pontualidade, né? Tanto dos outros em relação a mim, quanto a minha pontualidade para entregar trabalhos, entregar projetos, né? Realizar etapas de um projeto, isso para mim sempre foi muito importante. Mas o que isso significa? Isso significa que eu costumava já ter uma prévia percepção negativa daquela pessoa que está sempre atrasada, que liga, fala que vai trazer, aí não vem, aí você tem que ligar para ela, aí ela fala assim, ah não, mas eu vou levar mais tarde. Depois que eu comecei a perceber que eu fazia isso, eu resolvi investigar melhor, né, o que está acontecendo. Ou seja, será que a pessoa realmente ela funciona dessa maneira e vai ficar difícil de trabalhar com ela? Ou será que ou é algum problema, ou é alguma fase que ela está passando? Vamos tentar descobrir, vamos fazer algo em favor, né, de uma compreensão melhor e de um relacionamento melhor. Então esse é um exemplo, tá? Um outro exemplo é a negatividade do hábito de reclamar. Né? Tem gente que reclama de tudo, qualquer assunto é assunto de reclamação. O seu bom dia na rede social já é uma reclamação muitas vezes, tá? E veja só, a reclamação significa que a gente aderiu, né, a uma visão negativa de um fato, né,
Mas toda vez que a gente lembra do que aconteceu, a gente se chateia, né? A gente faz a outra pessoa se chatear junto com a gente, porque ela também está ouvindo, ela fala assim, poxa, mas como que é possível uma coisa dessas, né? Então, é claro que acontecem coisas ruins e acontecem os problemas que a gente precisa resolver, né? Mas muitas vezes a gente precisa tirar essa negatividade da reclamação, de falar sempre do problema, de falar sempre do que aconteceu, e simplesmente pegar aquele problema e comunicar à pessoa que a gente sabe que é competente para resolver. Isso encerra o ciclo da reclamação. Tá? E isso tem dinâmica, isso tem encaminhamento, isso é positivo. A reclamação é só negativa, tá? É só a gente ficar naquele clima de repensar e repisar coisas ruins que aconteceram. Então, e ainda falando no negativo, se você der uma passada de olhos pelos seus amigos ali na rede social, você vai descobrir, por exemplo, que tem pessoas que elas são especialistas em comentário negativo o tempo todo, tá? Então, toda vez que ela escreve alguma coisa, é para colocar um defeito, é para ver o errado, para ver o ruim, para ver o inconveniente, tá? Nunca tem algo positivo, algo criativo, algo belo, um poema, algo otimista, não, tá? É aquele prazer de comentar o negativo, tá? E existe um estudo que mostra que os algoritmos do Facebook, eles vão percebendo o que é que você gosta, né, de ver para te apresentar mais. E normalmente quando você vê coisas às quais você reage muito negativamente, ele cada vez traz mais para você coisas que vão deixar você bravo, irritado e vão fazer você reagir negativamente. Tá? Então isso é só uma dica para você observar o que está aparecendo, tá, no seu feed de notícias e o quanto que você também não alimenta isso com as suas próprias reações. E essa negatividade, ela pode ser substituída pela positividade. Pode sim, é só a gente mudar o foco. É só a gente aprender a olhar além, né? Daquele miolo de negatividade, olhar além, olhar decorrências positivas, olhar o que está acontecendo em volta, olhar o que vem progredindo apesar daquilo, ou mesmo dentro daquela situação difícil, tá? Aprender a ver o positivo também. E tem uma negatividade muito séria, que é a negatividade sobre si. Isso mesmo, a negatividade sobre si. Então, é quando você, de algum modo, desenvolve um medo, que é um medo fictício, porque existe um medo real de perigos reais. Mas esse é um medo fictício, baseado na sua própria sensação, né? De que você não vai ser capaz de resolver um problema, de que você não vai ser capaz de cumprir uma tarefa, você tem medo de assumir um compromisso e depois não dar conta desse compromisso, ou você tem uma oportunidade maravilhosa num outro lugar, mas você tem que mudar de cidade, aí você fica com medo, você acha que você não vai conseguir viver sozinho na outra cidade, até se adaptar, até construir a sua vida nesse outro lugar. Tudo isso é negatividade sobre si, tá certo? É colocar sobre si características negativas que de algum modo você acha que impedem você de alcançar algo melhor. Então essa também é muito séria. Então, observa aí, a gente deu alguns exemplos, você lê o texto do Calunga lá que eu indiquei, pensa sobre isso. E se achar que a gente tem mais para falar sobre esse assunto, escreve aí que a gente volta ao assunto. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.